Este caminho nos leva a um lugar muito especial. Nem todas as escolas têm as mesmas condições e estrutura de funcionamento, mas o desejo de crescer através da educação é comum aos jovens guineenses. Esses aqui são todos alunos e alunas da escola Rui Barcelo da Cunha, aqui em Guiné-Bissau. E o nosso objetivo neste momento é discutir um pouquinho as diferenças e semelhanças, as dificuldades ou não para se falar dois idiomas tão distintos. Para nós brasileiros, o crioulo, por exemplo, é uma língua inacessível. No entanto, falamos o português. Mas aqui o pessoal também fala o português. Vamos começar com boa tarde para todo mundo. Boa tarde. E então, o crioulo é mais fácil ou mais difícil do que falar o português? Quem se arrisca a falar primeiro? Para mim, crioulo é mais fácil. Em casa, somente crioulo. Somente crioulo. Porque crioulo é a nossa língua materna. Ninguém não pode esquecer. Quando saímos da escola, aqui só que nós falamos português. E depois, quando chegamos a casa, somente crioulo. A nossa mãe, pais, irmãos, amigos, somente crioulo que nós costumamos a falar. Aqui só que nós falamos o português. É por isso que nós sentimos muita dificuldade a falar português. Vocês acham mais bonito o português ou o crioulo? O português é mais bonito. O português é mais bonito também. A maioria dos países costumam falar português. Somente Portugal, brasileiro, Angola, Cabo Verde. Somente aqui na Guiné, pouco costumam falar português. A maioria costumam falar crioulo, porque é a nossa língua. Português vamos falar muito. Como se quiseres compreender falar português, não sente medo de falar português. Fala. O que é difícil no português? Colocar os verbos. Verbos. Sim, por exemplo, como na Angola, os angolanos falam português. Mesmo se eles conjugaram os verbos, mas continuam a falar. Fatunda, você é aluna dessa formação, desse curso que a gente está realizando aqui na Guiné-Bissau, nesse curso em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Sim. E você tem uma missão aqui muito importante, que é de também provocar, que é de também fazer perguntas. Então, faz mais uma pergunta aí para os teus colegas. Então, para fazer a pergunta para eles. Sim. Então, e quais são as dificuldades que vocês enfrentam nessa altura, aqui na escola? Temos muitas coisas como dificuldades. Por exemplo, não temos banda larga de internet. Precisamos de muitas coisas para fazer. Devido à pobreza do nosso país, vocês sabem qual é a situação do país, né? Enfrentamos várias dificuldades. Não há livro, cadeira, não há condições na sala das aulas. Somente teto, está em condições. Vais a ver, falta de cadeira, materiais também, biblioteca também, para fazer livros qualquer. Temos muita dificuldade nas aulas. Vocês estão pretendendo já entrar na universidade no próximo ano? Porque este ano nós estamos a estudar 12º ano. Na universidade, se nós não estudamos aqui 12º na universidade, vamos estudar 0 ano. Mas se nós estudamos 12º aqui este ano, na universidade, vamos estudar 1º ano. Sim. Tu também estás querendo fazer a universidade? Sim. Uhum. E aí você já sabe o que você quer? Já definiu a profissão? Sim. E qual é a profissão que você escolhe? Que vai escolher? Eu. Medicina. Eu gosto muito de jornalismo, mas a minha profissão preferida é ser advogado. Eu gosto de ser um advogado. Porque para mim é das mais dignas profissões. Defender, quer dizer, manter a ordem, denunciar a corrupção, defender a parte positiva. Esta para mim é das mais dignas. Para mim. Eu acho que para mim é muito bom, eu gosto muito da enfermagem, é por isso que eu escolhi enfermagem. Relações internacionais e jornalismo, que eu gosto muito de ser jornalista. Eu sempre gosto de fazer economia. Economia? Sim. Bom, gente, então nós agradecemos a participação de todos vocês e desejamos muito sucesso nessa carreira profissional que vai se iniciar nos próximos dias. Muito
Muito obrigada. Bom serviço também para vocês. E tudo. Obrigado para vocês. Deus vai te ajudar, vocês culturando mais. Coragem. Coragem. Ficamos muito felizes. Vamos dizer obrigado então em crioulo. Obrigado. Não há diferença. Não há diferença. O Sindicato Nacional de Professores da Guiné-Bissau, SINAPROF, nasceu em 1992, pouco tempo antes da abertura política. Apesar de independente, a entidade foi criada pelo governo para justificar a existência da União dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, fundada em 1961 durante a Guerra da Independência. É um sindicato livre e independente. Não tem nenhuma conotação com qualquer que seja partido político. Pelo que, a meu ver, como presidente do sindicato, tem plena liberdade de reivindicar o direito dos seus associados com qualquer que seja corrente política que está no poder. O presidente Luiz Nancassa leciona na escola Rui Barcelos, defende a melhoria na qualidade do ensino e reconhece as dificuldades enfrentadas por professores e alunos. Como devem saber, esta Guiné-Bissau tomou a independência graças ao papel do professor na luta armada. Porque antes do Congresso de Casaca, cada comandante na zona em que se encontra afetado, ele faz lá tudo como um rei, como um tirano. Foi do Congresso de Casaca, no último dia, que é o dia 17 de fevereiro, que Amílcar Cabral mais os companheiros tomaram iniciativa de fundar as escolas, de implantar as escolas em todas as zonas libertadas, para que os professores possam incutir aos combatentes ideia por que foram lutar. Lutar para a liberdade dos cidadãos guineenses, do povo da Guiné-Bissau, não lutar para os depois escravizar. Então, com a instauração das escolas nas zonas libertadas, os combatentes ganharam a consciência do que pegaram na arma para fazer. Então foi daí que a Guiné-Bissau se conseguiu libertar. E esse mesmo papel, creio, os professores estão a fazer hoje. Porque a luta armada terminou, mas a luta para a formação da nação da Guiné-Bissau não terminou. Está para começar. Em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, o olhar do poder público sobre a educação se reveste de muitas contradições. Mas há uma certeza, a de que a evolução do homem e o desenvolvimento de qualquer nação só alcançará tais resultados se o investimento na educação for sistêmico e uma prioridade no conjunto das políticas públicas. Eu procuro sempre conhecer o íntimo do meu aluno. Eu procuro sempre entrar no seu lar sem a sua própria autorização. Procuro conversar com os meus alunos com o intuito de saber como é que ele vem de casa, sai de casa até a escola. Se vem acompanhado dos pais, se antes de sair de casa teve algum problema com a mãe ou com o pai, ou com o primo, com o irmão, teve briga, por que vem triste? Procuro animar o meu aluno para que gostem da minha aula, para que prestem atenção à minha aula, porque lhe faço saber de que quem tem a ganhar com a aula são eles próprios e não a mim, porque a aula é para eles, eles é que têm a aula. Eu estou lá somente para uns minutos e o que eu lhes transmito são para eles. Portanto, eles devem estar concentrados, deixar toda a preocupação que trouxeram de casa, ficarem relaxados com o fito de me ouvir e nutrir alguma coisa. Professor, ficou muito claro que o senhor gosta, que o senhor ama, né, adora os seus alunos. E os seus alunos gostam do senhor? Sim. Não há mundo nesta planeta em que vivemos que pode fazer uma divisão equitativa do que o país tem para com o seu cidadão. Portanto,
que tentem fazer razoavelmente o que a moral recomenda. Não deixar que uma França se enriqueça até não saber como fazer com a riqueza e a maioria do povo estar a viver na miséria. Esse é um pedido que eu faço. A Guiné-Bissau nunca teve ficção seriada, mas mesmo a palavra nunca às vezes é vencida pelo tempo. Se depender de Dina Adão, esse tempo já chegou. Nossa equipe vai desvendar alguns capítulos dessa história. A história da minha minissérie está baseada, é uma ficção, mas baseada na realidade do povo guineense e de muitos outros povos. Ela é uma história que se passa num vilarejo ficcionado, onde as pessoas, apesar de terem uma identificação própria, elas atuavam mais com as preocupações exteriores. Mas neste vilarejo haviam pessoas diferentes, como no mundo. E havia uma pessoa especial, que era a Malé, que era uma pessoa que a sua bondade, a sua alma, o seu dia a dia refletiu no caminho que ela andou e mostrou-nos aonde ela chegou. Matos, Caboraiba. Caboraiba, não mata o filho som, não corta, não sapa, não padassa. Ai, tem paciência. A boi mame para dir a sofrer. Cabo jubi para nós. Por dano. Para ver Simbo, não se nada. Simbo, que não comer? Por dano, que ela só com mim para me só para me pedir por dano. Na vai. A equipe foi escolhida aleatoriamente. Não é como um filme convencional, onde se faz um casting profissionalmente falando. Foi de boca a boca, telefonando os amigos, encontrando-se. Olha, eu estou escrevendo uma história, mas vou contar consigo. Então, tá bem, conta comigo. Como aqui nós temos a solidariedade africana, ela prevalece muito em muitas coisas. Esses amigos todos estão aqui, querem fazer cinema, querem participar em séries, querem fazer qualquer coisa. O problema é que existem poucas oportunidades. Mas como existe a vontade, então o que é que eu posso dizer? Sou sortuda. Caminho nasceram limpo. Gosto não vai para casa, para Tabanca. Casa! Quando chamei, todos vieram, sem perguntar o cachê. Todos vieram. Qual é o papel que eu posso fazer? Em que é que podes contar comigo? O que é que eu posso fazer? O cachê só falamos uma semana antes de partir para o local das filmagens. A série em si ela está feita em crioulo.
podia estar feito em português. Muitas pessoas perguntaram por que não em português. Porque sim, o português é a língua oficial da Guiné-Bissau, mas o objetivo de um cineasta, de um aventureiro, de uma aventureira como eu, é atingir o público-alvo, maior número de audiência possível. Isabelinha? Baba da la parquinta. Neste caso, a Guiné-Bissau, como a nossa língua de comunicação nacional é o crioulo, eu quis fazê-lo em crioulo. Sol bukintu wit. Kamu banyak raiva. Ni kana tar lua na birindu. Portanto, nesta série eu mostrei várias vertentes da relação humana. Nessa relação humana, houve também a parte da natureza. A natureza foi personalizada na minha série. Foi personalizada numa cena onde o homem grande, que é o único que determina o que é que deve ser feito na tabanca, pediu para que conversássemos e falássemos com os nossos irmãos. Os nossos irmãos, quando ele diz irmãos, é a personalização da Mãe Natureza, porque sem elas nós não podemos viver. Eu também trabalho com documentários, eu aventuro-me em reportagens, né? O documentário do Carnaval é um documentário também que eu fiz. Como é que eu me inspirei para fazer isso? O Carnaval, portanto, o sistema carnavalesco, qualquer pessoa está aí com o Carnaval. O Carnaval é o dia-a-dia, praticamente, as pessoas praticam o Carnaval dia-a-dia. O intrudo vem um marcante do passado, quer dizer, reviver o passado, o que foi do Carnaval, o que foi do próprio intrudo. Quer dizer, o intrudo era um mascarado que as pessoas diziam, eu vou me mascarar, portanto, para que ninguém me reconheça. Uma vez estive em Dakar com os amigos e estávamos a falar de vários eventos africanos e começaram depois então a falar de Carnaval da Bahia, por causa da Bahia, que é uma cidade afro. E uma menina disse que a África não tem Carnaval. Essa ignorância da menina foi a minha inspiração para registrar o Carnaval, fazer um documentário e divulgá-lo. A herança cultural da Guiné-Bissau é rica e diversificada. A cultura varia de etnia para etnia, de região para região, do continente à zona insular, dando origem à expressão de linguagem diferentes, trajes diferentes, danças diferentes, expressão corporal diferente, tradições diferentes, músicas, máscaras, tudo diferente. No meio disso tudo há uma similitude, a sensibilidade e a guinendade. Foi a primeira inspiração. A segunda foi quando eu voltei para Bissau, fui para o Ministério da Cultura tentar saber se havia algum registro sobre o Carnaval da Guiné-Bissau. O Carnaval que dançou a minha mãe, a minha avó, os meus bisavós e tetravós. Eu quis saber se havia um registro sobre o Carnaval, algures. Ninguém podia me dar um registro, nem de 2 minutos, quanto a mais de 13 ou de 26 minutos. Foi aí que eu disse, não, eu tenho que me organizar, não sei como, vou registrar o Carnaval deste ano. A cultura africana, ela é muito oralista. Os africanos têm um passado oralista, têm poucos registros.
Então chegou um momento em que eu pensei, tomei a consciência de que realmente era preciso tomar uma iniciativa, desafiar, porque realmente é um desafio, e começar a trabalhar no audiovisual. Apesar das dificuldades típicas de um país com pouco tempo de emancipação, a Guiné-Bissau se destaca por suas riquezas naturais. O arquipélago de Bijagos é um de seus mais importantes patrimônios, classificado como reserva da biosfera pela Unesco. É constituído por 88 ilhas na costa ocidental do continente africano, algumas habitadas, como é o caso de Boubac, mas as condições de vida no lugar são precárias. O importante é que a maioria das ilhas não é habitada por humanos, prevalecendo a vegetação e a fauna típicas da floresta africana. Um cenário e uma realidade que a natureza agradece. Caio,